Bom dia, pessoal. Eu me chamo Juliana Maranhão, sou assistente social, professora da Ateneu dos cursos de Serviço Social e Psicologia. Tenho trabalhado com o trabalho social com famílias, com violência, vítimas de violência, e atualmente estou atuando na política de saúde. A nossa disciplina vai tratar sobre a questão da família, a questão de gênero e a relação com o serviço social. É importante a gente entender que esses temas perpassam a atuação profissional do assistente social, porque historicamente nós somos convocadas a intervir junto às expressões da questão social, sendo essa questão social fruto de uma desigualdade da sociedade capitalista e que tem como consequências a pauperização e, ao mesmo tempo, a luta política da classe trabalhadora por direitos sociais. É por isso que se torna uma questão social, porque é a busca política pela justiça social e pelos direitos humanos. O assistente social, enquanto profissional, vai atuar tanto na esfera pública quanto na esfera privada, ou seja, como representante do Estado, ou como profissional liberal, ou inclusive profissional contratado por empresas ou instituições do terceiro setor. No entanto, em todas as atuações, ele vai interferir na questão social. Em geral, as intervenções por meio de políticas sociais, seja na saúde, na educação, na habitação de interesse social, na assistência social, vai ter como foco de abordagem o território e a família. Família sendo considerada aqui um grupamento de pessoas, por vínculos de afeto, consanguinidade e interesses que buscam a proteção. No entanto, a gente não pode dizer que existe um modelo de família padrão. O que a gente tem são configurações diferenciadas de família, podendo ser compostas de pai, mãe e filhos, por avós e netos, por tios e sobrinhos, por irmãos ou uma única pessoa. A forma de se abordar e compreender a família vai variar também de acordo com cada política social. Porque na área da saúde a gente ainda tem um foco, na área da saúde e da previdência social, um foco muito conservador, que considera a família apenas aqueles vínculos consanguíneos. Enquanto na assistência social a gente tem avanço, inclusive considerando como integrante da família, como ente da família, pessoas que são incluídas na família, mesmo que não tenham vínculos sanguíneos. Então, esse é o desafio para o assistente social, compreender a família numa perspectiva crítica, ou seja, considerando aspectos biológicos, mas principalmente aspectos sociais e culturais, sem fazer julgamento moral dessas famílias ou dessas diferentes configurações familiares, tá certo? Mas para que a gente consiga fazer essa reflexão crítica, é necessário que a gente se aproprie de conteúdos teóricos também, e por isso, nessa aula de hoje, a gente vai abordar a construção social e histórica do conceito de família. Família é uma instituição, ou seja, significa que ela é perpassada por valores, por moral, por aspectos culturais da sociedade e também por aspectos econômicos. Enquanto instituição, ela é histórica e ela vai se materializar na forma das organizações, ou seja, das diversas composições de família, tá certo? Hoje a gente vai focar nesse conceito e vamos também intercalar com a discussão de gênero, mas que vocês vão se apropriar a partir da leitura da apostila, e também dos textos e do material complementar que está à disposição para vocês no AVA. Então, aqui, iniciando os nossos slides, nós temos que essa família nuclear, que é pai, mãe e filhos, é baseada nos ideais burgueses do século XIX. Ela foi difundida popularmente como um modelo ideal a ser seguido em todas as sociedades. Contudo, como eu iniciei aqui no nosso vídeo, esse modelo ele inexiste, ou ele não pode ser considerado um padrão. Haja visto que, ao longo da história da humanidade, a gente tem diferentes configurações. É por isso também que eu preciso ressaltar
que dentro da concepção crítica do serviço social, né, uma perspectiva vinculada aos direitos humanos, não existe a ideia de família desestruturada, já que não tem uma estrutura ideal de família, ou seja, não existe família desestruturada, existem famílias que não conseguem proteger seus entes e exercer funções sociais de proteção, porque estrutura ideal não existe. Esse modelo burguês ou nuclear é um modelo que surge para garantir a reprodução social do modo de produção do capital, tá certo? Ou seja, a necessidade de reduzir a família para que ela conseguisse minimamente dar conta das funções de reprodução, proteção e abrigo, que são necessidades básicas, ou seja, estar no ambiente de proteção, estar no abrigo, que é a habitação, e reprodução também de novas forças de trabalho por meio das crianças, né, que futuramente vão se tornar trabalhadores. Essa é a função dessa família nuclear burguesa, ou seja, transformar essa organização numa célula de reprodução do sistema do capital. E aí novas demandas vão surgir para essa família, tá certo? Então, como é que começa a se criticar essa instituição familiar? Se vem dos vários questionamentos de estudiosos da área e movimentos políticos e sociais, principalmente do movimento feminista, que vai contestar o papel da mulher na sociedade, né, no qual ela vai ser explorada tanto na reprodução social, ou seja, no momento que ela está cuidando da família dela, porque ela vai ser sobrecarregada de atividades, assim como também essa exploração no modo de produção, que é na linha de produção, ou no chão da fábrica, ou no comércio, ou muitas vezes também em cargos que são mais de direção, mas que não deixam também de ser explorada, tá certo? Então, é o movimento feminista que vai contestar a naturalidade de uma família ideal, certo? Atualmente, cada família tem uma organização única, que pode se aproximar ou não de outros modelos familiares. O que se sabe pela experiência, né, prática da realidade é que a maioria das famílias elas não seguem esse padrão ideal de pai, mãe e filhos. Hoje, principalmente, a gente tem famílias reconfiguradas, ou seja, famílias que se separaram e que se uniram por meio de outro casamento, ou seja, tem um homem que é divorciado, uma mulher que é divorciada, ou mulheres divorciadas, ou homens divorciados, que se juntam novamente em um novo contrato social, que é o casamento, para compor uma nova família. Então, o que a gente tem na atualidade são reconfigurações familiares, famílias, especialmente no Brasil, nas áreas periféricas, que são chefiadas por avós, né, famílias de 3 gerações, de mãe, filhas e netos, né, morando no mesmo ambiente, e muitas vezes não tem a figura de um ente paterno, ou porque se o pai ele está ausente, né, ele abandona a família, ou muitas vezes crianças que são órfãos, a gente não pode dizer que elas não têm famílias, elas naquele momento, elas enquanto pessoa compõem sua única família, uma pessoa só também é considerada família, né, por conta desses eventos adversos também que ocorrem na vida humana, tá certo? Ou também composição de vários irmãos, né, morando na mesma habitação para poder garantir a sobrevivência. Então, nas áreas que a gente vai atuando, independente de ser classe alta, classe média ou classe baixa, né, a gente vai ter, inclusive, o prolongamento dos filhos no ambiente familiar. Ao invés dos filhos na vida adulta saírem de casa para compor uma nova família, eles permanecem com os pais, haja vista que as condições de sobrevivência ainda não são suficientes para que eles se mantenham. Então, seguindo aqui a nossa discussão sobre as famílias nas teorias sociais. Há uma tradição em idealizar a família como instituição social intocável, né, como meio invulnerável de proteção, que produz cuidados, aprendizagem de afetos, construções de identidades e vínculos relacionais de pertencimento. Ou seja, é uma ideia romantizada da família só como aspecto de proteção e de pertencimento. É fato que a primeira coisa que vai configurar a família é a questão de me sentir
me sentir pertencente a essa família. No entanto, não quer dizer que todo mundo que está num ambiente familiar tem esse sentimento de pertencimento, porque é natural que todas as famílias tenham conflitos, tá certo? O conflito é algo natural, porque natural não no sentido biológico, mas natural no sentido de que nós temos pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente por muito tempo, né? Inclusive no contexto agora que a gente está de pandemia, com o distanciamento social, as pessoas ficaram mais próximas na sua habitação. Então, é normal que se tenha mais conflitos, porque são pessoas diferentes convivendo por mais tempo. Então, isso gera conflitos. Por isso que, às vezes, a vida fora de casa é mais tranquila do que dentro de casa. Quando esse conflito ele não consegue ser resolvido, né, por meio do diálogo, por meio do respeito, a gente tem situações de violência, né? Então, é normal que tenha conflitos na família e que em alguns momentos eu não tenho sentimento de pertencimento, mas existe um vínculo. Quando esse vínculo é quebrado ou ele é fragilizado por meio da violência, a gente diz que a família ela perdeu suas funções protetivas e aí precisa da intervenção do assistente social ou do psicólogo, ou do pedagogo, ou do terapeuta ocupacional para sensibilizar esses entes para que eles voltem a se constituir numa organização protetiva, que tenha vínculos de proximidade, né, que garanta o cuidado dos seus entes, certo? Além do mais, a família como uma representação social, ela é historicamente construída e passível de transformação de acordo com o contexto de determinado tempo e espaço. No Brasil, no período colonial, a gente tinha uma ideia de família, né, que é aquela família extensa, né, composta de pai, mães, filhos, tios, avós, inclusive concubinas e escravos, né, que é a família ali do coronel, e a gente tinha aquelas famílias que na verdade não tinham mais um vínculo afetivo do que um vínculo consanguíneo, e muitas vezes era composta não pelo contrato social do casamento, que era muito caro e na verdade a maioria das pessoas nem poderiam pagar ou não viam como uma necessidade formalizar esse casamento, certo? Hoje não, hoje a gente já tem uma família menor, né, mais reduzida, inclusive pessoas que têm filhos mais velhos ou infelizmente, como é a realidade do Brasil, ainda a natalidade de casamento com pessoas que são menores de idade, casamento de crianças e adolescentes, principalmente do gênero feminino, o que demarca aí uma visão patriarcal e machista da sociedade brasileira que perdura desde o período colonial até os dias atuais, tá certo? O autor Canevassi, ele constrói sua análise da família por meio do método interdisciplinar, ou seja, ele vai perceber a família tendo como referência diferentes perspectivas teóricas, desde a evolucionista, que vai falando dessas mudanças da família como uma evolução, uma perspectiva estruturalista, que vai definir um formato ideal de família, e numa perspectiva funcionalista, que vai determinar essas funções econômicas, sociais, afetivas, desenvolvendo a concepção de família a partir de relações culturais e históricas. Além do mais, o Canevassi, né, a partir da leitura da Morgan, ele vai apontar que existem 3 estágios sucessivos do desenvolvimento familiar, ou seja, 3 estágios evolucionistas da família. O primeiro passo seria a família consanguínea, que vai se basear no matrimônio recíproco entre irmãos e irmãs no interior do grupo. Primeiro porque, dentro do entendimento histórico do surgimento do ser social, né, esse ser social que é um ser coletivo, né, é o indivíduo que faz parte de uma coletividade, portanto faz parte da humanidade, e enquanto ser social é herdeiro da cultura, é herdeiro da produção tecnológica, é herdeiro de todo o conhecimento que a humanidade produziu. Esse homem, ele sai da esfera orgânica, ou seja, anteriormente, né? Porque o ser humano ele é um ser animal também, como os outros animais. O que nos diferencia é que nós temos a capacidade de raciocinar. Ou seja, diferente dos outros animais, nós temos capacidade de cognição, certo? De conhecimento, de raciocínio,
que está atrelada à questão teleológica e intencional. O ser humano, ele age a partir de uma intenção e de uma capacidade que ele tem de projetar antes mesmo de executar a ação dentro do seu pensamento. Ou seja, no momento que eu estou falando aqui, eu consigo projetar teleologicamente o que eu quero fazer, eu sei qual é o resultado da minha ação, que eu vou estar transmitindo conhecimento sobre família, e eu tenho uma intencionalidade, que é que o aluno aprenda e reflita sobre o que eu estou dizendo, certo? Não para chegar necessariamente numa concordância, mas para que ele compreenda como é que o serviço social se estabelece e como esse conceito de família foi construído. Ou seja, por que é que eu fiz toda essa discussão? Porque o ser humano, anteriormente, ele estava nessa esfera orgânica, ou seja, ele estava apenas circundado daquelas primeiras mediações: abrigo, proteção e reprodução, certo? Quando esse homem ele começa a se socializar, começa a exercer trabalho, né, que é a atividade ontológica do ser humano, quando ele intervém na natureza, começa a desenvolver a linguagem e a cultura para justamente garantir essas três primeiras mediações e ir para além delas, é que o homem começa a conviver em sociedade e com a cultura, certo? A sociedade se refere a essa organização, um grupamento coletivo. A cultura, somente os seres humanos conseguem executar, porque necessita dessa interação reflexiva entre diferentes sujeitos. Mas, num primeiro momento, quando a gente sai da esfera orgânica e vai para a esfera social, nós começamos ainda a ter grupamentos muito pequenos. Então, esses grupamentos pequenos, a reprodução era entre os seus próprios entes, inclusive desconsiderando a questão consanguínea. Aqui não importava muito os papéis sociais de pai, mãe, filhos e filhas. O que importava era o vínculo dentro do grupo. Por isso que era possível pessoas que tinham vínculos primários, né, de irmãos e irmãs ou pai e filhos, casarem e terem relações sexuais para fins de reprodução. É com o desenvolvimento da história da humanidade que a gente tem as consequentes proibições e as trocas, certo? Entre tribos. E aí é que surge a família punaluana. Que família é essa? É uma família onde começa a exercer as primeiras proibições do incesto, né, que vai operar numa restrição do casamento de irmãos com irmãs, pais com filhas, mães com filhos, ou seja, restringindo as formas de relacionamento humano e possibilitando a troca, né, de pessoas entre diferentes tribos, principalmente aqui entre mulheres. É daqui também que a gente começa a perceber uma divisão sexista e misógina das mulheres em relação aos homens. Primeiro porque os homens vão ser responsáveis por atividades de caça e de guerra, né, que são atividades que vão exigir mais força, enquanto as mulheres, por uma condição biológica da reprodução, vai ficar mais limitada à agricultura, que é um trabalho que exige mais tempo, ou seja, por exigir mais tempo, as mulheres vão ficar mais presas a essa ideia de cuidado, enquanto aos homens, ninguém vai guerrear sempre, ninguém vai caçar sempre, ou seja, vai ter um tempo maior disponível, inclusive para pensar e planejar outras ações, como a política, como a segurança, né, e acabando diferenciando por uma questão biológica as funções sociais. É por isso que nessa constituição da família punaluana, o que a gente vai ter é a troca de mulheres entre diferentes tribos, inclusive como moeda de troca para a pacificação. E por fim, uma última família, que é a família fundada no casal, que é um reforço ainda maior no tabu do incesto, que restringe a possibilidade de casamento com mais de uma pessoa por vez. Ou seja, diferente desse período que eu estou apontando para vocês, que é o período que a gente poderia configurar antes do período mesopotâmico até o período antigo, né, que é o período
da Grécia e da Roma Antiga que a gente pode configurar esses tipos aqui de família, né, que na verdade não tinha muitos critérios, e posteriormente é que se foi fazendo as várias restrições, inclusive de casamentos entre apenas duas pessoas, e aí a proibição formal, porque de fato a gente sabe que ao longo da história, inclusive no absolutismo, a gente tinha reis que tinham as rainhas, mas que também tinham as concubinas, né? E isso não é um traço de evolução, porque a gente tem culturas como a cultura muçulmana, que é possível que um homem tenha várias mulheres, ou também outras culturas, né, tribais, que também é possível que mulheres tenham mais de um homem, tá certo? A gente não pode ter uma visão eurocêntrica de que existe novamente esse modelo ideal, ou que o modelo que se tem hoje no Ocidente é melhor do que outras culturas, porque na verdade cada sociedade tem uma construção diferenciada. A cultura ela serve como parâmetro e não como peso de medida, certo? Ou seja, o casamento ele vai possibilitar também que se construa a ideia de família a partir do parentesco, tá certo? Esse parentesco vai ser importante para permitir uma linearidade na descendência a partir de um único patriarca, né, possibilitando transmitir o direito à propriedade privada, individual, aos filhos certos. Por isso que, novamente, a questão biológica vai ser tomada aqui como um meio de interferência na área social, porque um homem pode ter vários filhos, mas a mulher só pode ter um filho por vez. Então, a mulher também vai ser restrita ao casamento para garantir, inclusive, a importância da virgindade para a mulher, para garantir que o primeiro filho seja do patriarca. E a questão aqui não é a fidelidade em si, ao romance, ao amor, mas a questão da lealdade em relação à transmissão desses bens, ou seja, em relação à transmissão da herança. A importância aqui da virgindade para a mulher, do casamento, é muito mais para garantir que aquele grupo permaneça com sua propriedade a partir da herança, do que aqueles bens sejam dissolvidos por diferentes filhos. Inclusive, no período feudal, o filho primogênito herdava tudo do pai, e os outros filhos eles ficavam na insegurança financeira, porque o herdeiro era o único primogênito, tá certo? Além do mais, Engels, né, ao estudar sobre família na perspectiva crítica, ele vai apontar as condições econômicas, porque para ele era necessário identificar quem tinha direito à posse de um determinado objeto. Ou seja, ele vai perceber que nessa sociedade, né, ao estudar as sociedades antigas, inclusive a sociedade do capital, né, a questão da família, ela também ainda está ligada à questão da posse, né, como a gente vê hoje na política no Brasil ou no mundo, ou inclusive os detentores de poder econômico, eles vêm, não é de famílias de 100 anos atrás, são famílias que mantêm seu poder há mais de 200 anos, 300 anos, ou seja, tem pessoas que têm famílias que estão na política desde a fundação do Brasil, né, até arriscaria dizer, desde o descobrimento, assim como também os grandes conglomerados econômicos, eles vêm de uma herança muito antiga, de pessoas que vêm mantendo e reproduzindo seu poder econômico e político no mundo ao longo do tempo. E é daí também que vai ocorrer o desmoronamento do direito materno, né? Se anteriormente a gente tinha a mulher como centro da família, por conta que ela tinha essa função considerada mágica de reprodução, de garantir a permanência da vida, né? Com a observação dos outros animais, os seres humanos começam a perceber que, na verdade, a capacidade de gerar outro ser humano é uma condição animal, né? E que isso não era tão mágico para as mulheres. Então, ao longo do tempo, além dessa questão das mulheres ficarem mais atreladas à questão do cuidado, essa percepção, esse rompimento de um pensamento mágico de que a mulher ela não tinha uma condição especial, mas sim uma condição biológica, de que ela vai poder gerar outro ser humano, é que ela vai perdendo espaço, inclusive sendo colocada numa posição subjugada aos homens, tá certo?
É por isso que também a gente tem que compreender que o único modo de estabelecer uma igualdade efetiva entre os sexos supostamente existentes nos primórdios da civilização é o homem e a mulher terem os mesmos direitos perante a lei e a consequente reincorporação da mulher na produção social do trabalho, extinguindo a família individual enquanto unidade econômica da sociedade e a propriedade privada. Aqui a visão do Engels é preciso ter criticidade porque não é simplesmente colocar a mulher no mercado de trabalho, haja vista que a gente já sabe que a mulher ela vai ser explorada tanto na questão da reprodução social como na questão da produção. Ou seja, não é só retirar a mulher para ir para o mercado de trabalho, mas é possibilitar que essa mulher tenha capacidade de igual competição com os homens, no sentido não de competição de rivalidade, mas de garantir os mesmos direitos e benefícios e deveres que os homens, que é o que a gente não tem. É por isso que essa perspectiva marxista, né, do Engels, né, do materialismo histórico dialético, de crítica do capital, vai ser também questionado por autoras feministas, porque não é só inserir a mulher no mercado de trabalho, como a gente tem hoje. Isso não vai resolver o problema da desigualdade entre homens e mulheres, entre masculino e feminino seria o mais correto, mas só iria aumentar essa desigualdade. Eu já vi que as mulheres teriam mais funções ainda para exercer. É por isso que a Mitchell ela vai fazer a crítica ao pensamento marxista. Né? Ela vai falar que a dominação das mulheres pelos homens tem que ser compreendida por estruturas-chave, que seriam a produção, reprodução, a sexualidade e a socialização das crianças. Ela vai apontar que esses 4 eixos, produção, reprodução, sexualidade e socialização, eles vão influenciar na condição de explorar e subjugada do gênero feminino, tá certo? Primeiro porque o trabalho produtivo vai ser colocado todo para fora de casa, porque no período medieval, né, no período também antigo e no período escravocrata, a gente tinha as famílias como células de produção, ou seja, eu estava lá na minha casa, no feudo, eu produzia o que eu precisava para mim e o que fosse excedente eu iria comercializar. No capital, não, a gente sai de casa para conseguir um salário, né? Ou seja, conseguir algo, um dinheiro para poder suprir as minhas demandas sociais. E aí o que acontece? As mulheres, em geral, elas vão ficar dentro de casa, ou seja, elas vão ser excluídas desse trabalho produtivo direto, que era nas fábricas, né? E que era que garante de fato esse dinheiro. Ou seja, as mulheres vão trabalhar, mas não um trabalho produtivo, vai ser um trabalho improdutivo no sentido que elas não vão gerar mais-valia, ou seja, elas não vão gerar capital para o capitalista, certo? A mais-valia é isso, é esse dinheiro excedente que o capitalista não paga, de onde ele obtém seu lucro quando ele comercializa seus produtos. A mulher ela vai contribuir diferente, ela não vai contribuir diretamente para esse sistema produtivo. Por isso que o trabalho doméstico é considerado improdutivo, porque ele não gera mais-valia, tá certo? Então, essa questão da produção vai colocar já a mulher na posição de inferioridade. Além do mais, ela vai ser a responsável pela ideia do cuidado do lar, dos filhos, dos maridos, dos doentes e dos idosos. Então, a gente vê muito, né, principalmente eu que estou trabalhando na área da saúde, que as mulheres em geral, mesmo trabalhando, elas ainda ficam responsáveis por cuidar dos idosos e dos doentes, e aos homens somente ao trabalho, porque ainda é uma visão machista de que a mulher ela é mais dotada, ela tem vocação para o cuidado, certo? Quando na verdade isso é uma criação social. Também a continuidade do controle da sexualidade, né, da mulher como um papel de reprodutora de novas forças para o trabalho, e também o seu papel na socialização das crianças. Em geral, o senso comum diz muito assim: quando a criança está se danando é porque é falta de mãe. Mas quando o adolescente ele tem sucesso, porque passa, ou a criança tem sucesso, porque tirou uma nota boa, porque tem talento, a gente diz que é porque o pai criou bem, né? Porque tem bons pais, o pai é bom, né? Porque o pai bota moral, né? Porque a criança teve sucesso porque o pai cuidou bem, e na verdade a mãe fica só aquelas visões mais pejorativas ou negativas, porque ainda perpassa, né,
A cultura, a sociedade, a humanidade, ela é perpassada pelo patriarcado, que coloca o homem como chefe central das famílias, pela misoginia, que é o tratamento diferenciado de homens e mulheres pela questão de gênero, mulheres e travestis também. As travestis, elas também sofrem com o machismo e a misoginia. O próprio machismo, que é baseado na ideia de exploração e opressão das mulheres e do gênero feminino, pelo sexismo, que toma as diferenças biológicas como diferenças sociais, e que tudo isso, misoginia, sexismo, machismo, patriarcado, eles contribuem para uma perspectiva desigual de sociedade, não só para as mulheres, mas para travestis, para as crianças também, que são consideradas como pessoas de menor valor, haja vista que o sujeito mais importante é o patriarca, tá certo? Então, por isso que a mídia, ela aposta que não é só a questão da produção, inserir a mulher no mercado de trabalho, mas é repensar essas estruturas de produção, reprodução, sexualidade e socialização das crianças, tá certo? Porque essas estruturas combinam-se entre si e definem o papel da mulher na sociedade e na família. Assim, a libertação da mulher acontecerá com a sua inserção no mercado de trabalho por meio de políticas coerentes que transformam as estruturas da reprodução, sexualidade e socialização vinculadas às novas funções da família, tornando as relações mais democráticas, ou seja, uma divisão igual aí entre homens e mulheres do trabalho doméstico, tá certo? Para que possibilite também a igualdade dentro do campo da produção social, certo? Numa perspectiva funcionalista, né, a gente vai ter também a compreensão do papel da família, né, e da mulher como um papel de proteger os filhos, né, e de estabelecer regras em relação à sexualidade, né? Então, nessa família também patriarcal, é o chefe de família que vai estabelecer como as pessoas vão se relacionar, com quem elas vão casar, ainda também para garantir essa ideia, assim, não de herança financeira, mas a herança de nome, a herança de valores, tá certo? O Malinowski, que é um antropólogo, ele vai falar também sobre essas sociedades, suas instituições, técnicas, crenças, costumes e relações dos indivíduos consigo mesmos. Inclusive, percebendo as diferentes nuances entre sociedades, né, dentro de um mesmo território. Por exemplo, a gente tem hoje, né, qual a grande questão dos conflitos na África, porque os países africanos, eles não foram divididos pelas etnias, eles foram divididos pela colonização, ou seja, pela forma como as colônias estavam divididas. A etnia é um conjunto de pessoas que divide valores, que divide linguagem, que divide raça, que divide a forma de produção, ou seja, a etnia se refere a esses aspectos mais socioculturais, tá certo? A raça, ela está mais atrelada à questão biológica, por exemplo, a raça caucasiana, a raça negra, né? Obviamente, né, fazendo as ponderações, existe só uma raça que é a humana, mas existem caracteres fenótipos que definem o caucasiano, o asiático e o negro. Só que nem todo mundo que é negro divide a mesma etnia, certo? Da mesma forma que nem todo mundo que é branco divide a mesma etnia, certo? E asiático também. Eu posso ter asiáticos de diferentes etnias, chinês, japonês, coreano. Dentro da própria Coreia, a gente tem duas formas de etnias, né? Do povo da Coreia do Sul e o povo da Coreia do Norte, porque são diferentes formas de socialização. Então, a antropologia, principalmente a antropologia cultural, ela vai possibilitar perceber que dentro de um determinado território, né, tem diferentes formas de ser e diferentes formas de família, né? No próprio Brasil, no Nordeste, quando a gente fala do Nordeste, é um equívoco porque cada estado, né, ele vai ter uma forma diferente de perceber o que é ser nordestino e formas diferentes de viver a vida cotidiana. Inclusive, se a gente for mais para a região
do central, do Nordeste, do Ceará, a gente vai perceber que tem costumes que são mais próximos de outros estados do que do próprio Ceará, né? Principalmente nos municípios limite, né? Porque eles vão ter mais proximidade entre o outro município que ele faz limite do que com a capital, que é Fortaleza. Haja vista a divisão de valores, de costumes, de hábitos, tá certo? E de crenças. Então, é importante também nessa visão mais funcionalista perceber que a família é uma agência socializadora, né, cujas funções se concentram na socialização das crianças e na formação da personalidade de novos indivíduos, como eu disse, a partir dessas perspectivas mais culturais, sociais e econômicas. Além do mais, vai se apontar que a família tem 3 funções: a econômica, que é a questão de produção de valores, né, da prestação de serviço da família, comunidade de produção. Exemplo, as mulheres que trabalham com confecção de roupas, né, que toda a família entra na dinâmica, os feirantes, tá certo? Os agricultores, os marisqueiros, tá certo? A função socializadora, né, a família é a primeira instituição de socialização, depois vem a escola, depois os amigos e o trabalho, certo? Então a família é o primeiro espaço de socialização. Quando a gente já nasce numa sociedade que está pronta, e a família, ela vai ser a responsável por socializar esses valores que já estão prontos, ou até mesmo criar seus próprios valores, porque valores são culturais e históricos, a ética não. A moral, ela muda, a ética não muda, porque o bem tem que ser bem para sempre, né? Por exemplo, matar uma pessoa é uma questão não ética, porque a vida, ela deve ser preservada, né? Então a vida é importante. Então, independente de qualquer contexto histórico, a vida sempre vai ser importante. Agora, por exemplo, moralmente, anteriormente ninguém poderia se divorciar. Hoje a gente sabe que a moral da sociedade permite já que as pessoas possam ser divorciadas. Mas tem famílias que podem aceitar isso bem, tem famílias que continuam sendo conservadoras, tá certo? A família também tem uma função ideológica, né, que é a transmissão de ideias, costumes, hábitos e valores para os novos indivíduos. Essa transmissão, ela pode ser inclusive questionada, né, pelos entes familiares. Geralmente os adolescentes, eles questionam mais, porque é na fase da adolescência que a gente vai ter mudanças, né, devido à puberdade, mudanças biológicas devido à puberdade, mas também que a gente vai exercer novas funções sociais, ou seja, a gente vai ter proximidade com outros grupos diferentes, né, de pessoas, tanto na escola como no esporte ou na cultura, ou no lazer, né, tô falando aqui cultura nesse sentido aqui, como questões de acesso ou a teatro, a cinema, ou entretenimento, como shows. Mas o adolescente, além de uma capacidade reflexiva que ele só vai adquirir na adolescência, que as crianças não vão ter tão elaborado por conta do próprio desenvolvimento psicológico e biológico, o adolescente, ele vai ter essa maturação biológica pela puberdade, vai ter um amadurecimento social por conta do exercício de novas funções sociais. É por isso que eles questionam mais do que crianças, né? E até mesmo do que adultos, porque eles estão em fases de transições que faz com que eles pensem mais sobre a vida cotidiana, diferente de um adulto que está mais atrelado a reproduzir só esquemas de casa, trabalho, certo? Além do mais, o socialismo e o feminismo, que não são teorias científicas, mas são perspectivas ideológicas, né, eles vão ser responsáveis por fazer a crítica, né, a essa ideia de família como algo conservador, algo imutável, que não pode ser questionado, e essa ideia de família como célula econômica. Eles vão apostar que família tem, claro, obviamente, um papel de garantir a sustentabilidade dos seus sujeitos, mas também tem um papel afetivo, certo? No sentido de promover carinho, confiança, e também no sentido de garantir o respeito entre seus membros, tá certo? Já numa perspectiva estruturalista, né, do Levi-Strauss, que também é antropólogo, ele fala também sobre a questão dessa construção da família, né, por meio do que eu falei anteriormente,
que foi pela configuração de vínculos de parentesco, do avunculado, né? Que é a ideia de casamento entre irmãos e irmãs de diferentes famílias, né? E aí eu garantindo também uma socialização entre as tribos e saindo daquele eixo fechado de casamento entre pessoas com a mesma consanguinidade, tá certo? Além do mais, também a gente vai ter a criação do incesto como uma criação cultural universal de proibição, né? Embora extremamente variável na amplitude e na natureza das relações às quais se aplica. Por exemplo, até no século retrasado, a gente tinha casamentos de tios com sobrinhas, que parece abjeto na atualidade, mas que dentro de um pensamento patriarcal era melhor que o tio, que é irmão do pai, cuide da filha, né, do que um sujeito estranho. Então a gente tinha essas incongruências aí na família conservadora, né? Então a gente tem a proibição do incesto como algo cultural, a proibição de relações entre pessoas de mesma consanguinidade, tá certo? A família contém em si também as esferas da natureza, por meio da consanguinidade dos seus membros, né, a questão do sangue, e da cultura de vida, da afinidade entre os parentes, cunhados e sobrinhos, né, de acordo com o estudo do Levi-Strauss. Ou seja, a partir da questão do casamento, eu vou construir novas redes sociais, e dessas redes sociais vão vir também vínculos de lealdade, de afinidade e, quiçá, também de afeto no sentido de amor, tá certo? De acordo com Strauss, com a intervenção do tabu do incesto e a realização da exogamia, ou seja, a saída dos entes para casar com outras pessoas, a família assinala o momento de passagem da natureza para a cultura, expressando a passagem do fato natural da consanguinidade para o fato cultural da afinidade. E aí também, né, dentro das discussões que a gente está fazendo dentro da teoria social, dentro da linha de pensamento sociológico sobre o conceito de família, a gente vai também pensar em 3 relações básicas dessa família, que é a descendência, né, entre pais e filhos ou mãe e filhos, da consanguinidade entre irmãos e da afinidade que é criada pelo casamento. Famílias diferentes que vão se vincular por esse afeto, por essa identificação. Ninguém se casa sem conhecer outra pessoa, porque não tem vínculos de afinidade, né? Então a gente só casa com quem a gente divide, compartilha ideologia, geralmente religião, né? Que a espiritualidade faz parte de uma dimensão humana, hábitos, costumes, né? Então, por que a gente geralmente se casa com pessoas do nosso círculo? Porque é mais fácil eu me identificar com a pessoa que compartilha meus hábitos, meus valores, meus costumes, minha linguagem, do que uma pessoa que é totalmente diferente, né? Então, assim, essa ideia de que opostos se atraem precisa ser questionada, porque uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim não vai conseguir criar vínculos de afinidade fortalecidos, tá certo? Mas, segundo o Strauss, o que caracteriza basicamente o sistema de parentesco não é o conteúdo das relações que se estabelece por meio dele, mas a forma de combinação dessas relações. Na família, né, antiga, onde os casamentos eram arranjados, podia ser que eu não tivesse tantos vínculos de afinidade, até mesmo entre as famílias que acordaram o casamento, mas a necessidade de garantir o poder, de perpetuar a herança, né, as riquezas, que permitiam também essas relações. Por isso que a combinação é mais importante do que esse conteúdo. Né, no caso, reis e rainhas que se casavam por uma obrigação política, certo? Além do mais, as teorias psicológicas vão considerar que a não atuação do incesto, ou seja, a não ocorrência de incesto, é o que permite a diferenciação e simbolização de funções dentro da família, né? Quem é que é o pai, quem é que é a mãe, quem são os irmãos. Por isso a importância também do momento, né, que ocorre no final da infância
né, mais ou menos entre 6 e 7 anos, que é o complexo de Édipo, e que retorna lá na fase de latência, né, quando já se é adolescente e já é possível até mesmo pensar e amadurecer uma orientação sexual, né, se é homo ou heterossexual, né, se vai caminhar mais para uma perspectiva de gênero masculina ou feminina, certo? E inclusive também as identidades, né, de gênero, né, homem, mulher, travesti, transexual, intersexo, certo? Então, o incesto, ele vai possibilitar que o sujeito consiga amadurecer psicossexualmente, certo? E também garantir os papéis sociais dentro da família, né? E isso traz uma questão de saúde, porque se eu tenho bem organizado quem eu sou dentro da família e para mim mesmo, qual é o meu papel, então eu consigo estabelecer relações mais harmônicas. Não que não vai haver conflito, mas eu consigo estabelecer um padrão, certo? Uma organização mental de quem eu sou e demarca também limites. Por isso que o abuso sexual, ele ainda é um tabu, porque ele mexe com tudo aquilo que a gente considera que é correto, que é um padrão, porque demonstra que alguém não seguiu a proibição do incesto, né? Geralmente é o homem que exerce a função de pai. Os dados, eles são bem claros. A maior parte dos agressores sexuais dentro da família são os pais, seguidos de avós, irmãos e depois padrastos. Então a ideia também de que família reconfigurada não é boa é um mito, certo? Porque quem é que tem mais confiança? Aquelas pessoas que têm um vínculo consanguíneo, porque ainda existe a ideia de que o sangue é mais importante do que o afeto. E aí isso faz com que as vítimas, por muitas vezes, não tenham coragem de denunciar seus agressores, ou mesmo quando é descoberto pela família, os adultos acabem ficando mais próximos de proteger o agressor do que a vítima. Por quê? A ideia de que família tem que manter os vínculos, né? Eu já atendi casos de tio que abusou de praticamente todas as sobrinhas e quando abusou da filha, da sobrinha que ele já tinha abusado, a família preferiu ficar do lado dele e não denunciá-lo. Por quê? A ideia de que família tem que manter os vínculos sempre. E aí quem foi considerada, né, causadora do conflito foi a sobrinha que denunciou, né, e protegeu a sua filha. Porque a ideia de que não é o agressor que causa o conflito, mas falar sobre o conflito é que geraria o problema. Por isso que a gente tem muitos casos de abuso sexual que são subnotificados, ou que muitas vezes a gente tem famílias historicamente incestuosas, porque existe todo um padrão aí, fruto, né, do machismo, da misoginia, do patriarcado e do sexismo, que reproduz essas situações de violência. O homem também, ele vai sofrer com o machismo, tá certo? No sentido de que ele não pode expressar suas emoções, que ele vai ter que ser sempre o forte, que ele vai ter que ser sempre o garanhão, e ele não pode demonstrar fragilidade. Então, os homens também são vítimas do machismo, mas as mulheres, né, historicamente, sofrem, e numa condição muito mais gravosa do que os homens, certo? Por isso que a gente tem que entender que o conceito de sexo referente ao órgão genital, que diferencia macho e fêmea, ou para definir mesmo até o ato sexual entre os indivíduos, não é o mesmo que falar em sexualidade. Sexualidade é energia libidinal, é pulsão, é o desejo que nos dá impulso para agirmos sobre nós mesmos e o mundo. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de energia, a gente está falando de realização, tá certo? A gente está falando de sexo, de conjunção carnal, a gente está falando de pulsões de vida, né, que vão possibilitar que a gente possa exercer uma atitude mais saudável perante a sociedade e nós mesmos, certo? Então, para Freud também, a interdição do incesto é uma lei universal que está na origem da humanidade. É uma condição para a existência da cultura, pois ao sermos proibidos de mantermos relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, do mesmo sangue ou laços afetivos próximos, ou seja, com as pessoas da nossa família, há a possibilidade de nascimento de novos indivíduos e também de uma movimentação dentro da própria sociedade, certo? Já a família na cultura brasileira, que também vai ser herdeira dessa linha de pensamento, dessa perspectiva também
patriarcal, misógina, herdeira do período medieval, né? Porque enquanto o Brasil colônia, quando o Brasil foi descoberto, a gente estava no período mercantilista, certo? Que ainda era final do período medieval na Europa. Na colônia, a gente tinha também um modelo de família estendida. Família estendida, quando a gente fala, é essa família que vai para além do núcleo, que é homem, pai, mãe e filhos, tá certo? É importante que vocês destaquem que falar de família estendida é diferente de falar de família ampliada. O termo família ampliada é um termo que destaca as famílias que são protetivas e que vai para além desse núcleo. Então, o que é que tem em comum família estendida e família ampliada? Porque é uma concepção de família maior, para além de pai, mãe e filhos. Mas qual a diferença entre elas duas? Enquanto na família estendida são relações patriarcais, hierárquicas, na família ampliada são relações de proteção. Quando os pais não conseguem proteger os filhos e vice-versa, a gente pode acionar outros membros familiares, tios, primos, para auxiliar nesse cuidado, tá certo? Então, a família ampliada é uma visão, não gosto de usar positivo, porque não é no sentido de ser bom ou ruim, mas a família ampliada, ela, em aspectos protetivos, é uma visão, digamos assim, é uma visão ampliada, né? Uma visão mais crítica sobre essas relações de vínculo, né, tanto por sangue quanto por afinidade, tá certo? Sobre o Brasil colônia, né? Na colônia a família era a organização fundamental, desempenhando as funções políticas, né, o coronel, com base no modelo de família patriarcal trazido pela cultura portuguesa. Havia uma distribuição rígida e hierárquica de papéis, mantendo-se o núcleo conjugal marido e esposa na relação de dominação da mulher pelo homem, o controle da sexualidade feminina e a regulamentação da procriação com a preocupação na divisão de herança e sucessão do poder do pai, além do exercício livre da sexualidade masculina, ou seja, aqui novamente a preocupação com a sexualidade feminina. As principais abordagens teóricas do conceito de gênero e família, né? A gente vai ter casamentos por conveniência, a relação dos pais com o pai era uma relação de autoridade maior e de distanciamento, o pai tinha um relacionamento com os filhos apenas de mando, não necessariamente de afeto. Não quer dizer, não existia amor? Tudo isso pode ser que existia, mas a característica principal é essa visão hierárquica. Não havia também manifestação de desejos individuais. O filho ia casar ou a filha ia casar com o que o pai dissesse, porque a ideia era que garantir a herança política e econômica. Né? Gabriela Cravo Canella traz no seu livro, né, traz no seu conteúdo expressões dessa necessidade de transmissão, né, de poder político e econômico, né? Ou o Menino de Engenho, de José Lins do Rego, também traz essas questões, certo? Então, os livros clássicos, né, eles trazem essa manifestação dessas necessidades mais econômicas e culturais, assim como o livro Senhora, do José de Alencar, também traz essa demarcação, não do período colonial, mas já no período mais avançado, tá certo? É fruto do período colonial ainda, né, não superado em nossa contemporaneidade, a caracterização da mulher como figura dócil, ociosa e indolente, cuja função, né, mais importante era a gerência do lar, a educação dos filhos e a manutenção da autoridade do homem na ausência do esposo, ou seja, a mulher só exercia funções quando o homem não estava presente, porque em geral ela deveria ser dócil, né? No entanto, né, autores que discutem sobre o decolonialismo, eles vão apontar que essa figura da mulher brasileira como dócil também é um mito, principalmente entre as senhoras de engenho que torturavam escravas negras por conta de ciúmes, por conta de garantir mesmo o poder também. Então, assim, essa ideia de docilidade ou do brasileiro como homem cordial, ela se torna mito, porque ao longo da nossa história a gente percebe várias situações de tortura, de violência, né, entre os sujeitos para garantir um poder econômico, um poder
político e também uma hierarquia dentro das relações cotidianas, tá certo? Com a chegada da família portuguesa no Brasil, né, e aqui a gente vai do final do período colonial para o período do Brasil Império, a gente vai ter também uma mudança na forma de organização e intervenção do Estado na família. Se antes a família era a célula econômica, o coronel decidia tudo, agora com a família real, o poder vai ser centralizado na capital, que é Rio de Janeiro, naquele período, né, e dentro do que a família real portuguesa colocava como imposição, tá certo? Então, aqui a gente vai ter também uma ideia de família como requisito de célula do Estado, ou seja, ela vai ser representante do Estado. Representante como? Lembra lá do que a gente falou, da reprodução, da produção, da socialização de crianças e adolescentes, tá certo? Ou seja, a família vai ser colocada principalmente as funções de socialização. O homem vai perder espaço, ou seja, o coronel vai perder espaço, o patriarca vai perder espaço, porque agora ele não vai poder agir da forma que ele queria, né, como era anteriormente. Agora ele vai ter que seguir as regras do Estado. Para isso, para que ele cedesse esse poder para o Estado, ele passa a ser o dono da mulher, principalmente da mulher e dos filhos também, mas pelo machismo, principalmente das mulheres. É por isso que até bem pouco tempo atrás, o crime de morte, né, o homicídio, né, o feminicídio, né, que muitas vezes ainda é utilizado, né, como lavar a honra, né, porque a ideia é de que a mulher é propriedade do homem. Por isso que ainda existem crimes de feminicídio, que é marcado pela questão de gênero. Não é um homicídio que eu matei, né? Matei porque tive uma desavença, porque seja lá qual for o motivo que a pessoa acha que pode tirar a vida de outra. Mas o feminicídio, ele é diferente, né? Porque as mulheres são especiais, não. É porque elas morrem pela questão de gênero, né? E aí, como é que vai diferenciar se foi um homicídio, né? Ou um feminicídio? Se eu estou lá, mulher com conflito com um homem, né? E ele chega a matá-la, ou uma mulher mata outra mulher, por uma questão que não seja de gênero, né, ele vai responder como homicídio. Agora, se a questão foi por uma visão pejorativa do feminino, se foi por uma visão misógina, de que a mulher tem menor valor, isso é o feminicídio, tá certo? Além do mais, fora a Maria da Penha, que combate a violência doméstica, que não é só a casa, mas essas relações de afeto, inclusive namorados, ex-namorados, eles podem ser julgados pela Lei Maria da Penha, né? Lembrando que tem que ter algum vínculo afetivo com a vítima, tá certo? Então não é qualquer conflito que vai entrar dentro da questão de gênero. Mas dentro dessa família aqui que a gente está estudando, né, o homem vai ficar responsável pelo poder sobre a mulher. Né? E aí a importância também das teorias, como o higienismo. O higienismo é uma linha da medicina, né, que foi mais forte, principalmente no final do século XIX e começo do século XX, tá certo? Como na ideia de higienizar os corpos para garantir uma nação mais forte. Então, ou seja, para garantir uma nação forte, era preciso higienizar os corpos, por isso que é higienismo. Como? Pela educação física, ou seja, ter corpos cada vez mais saudáveis. É aqui que a preocupação com a saúde pública vai começar a crescer. Lembre da revolta da vacina, né, como uma forma também de garantir, né? Eu preciso imunizar a população para garantir um povo saudável para o trabalho. Como não havia essa preocupação anteriormente, a população acaba se revoltando. Mas a ideia da educação física é garantir a salubridade, né, e garantir corpos saudáveis para o trabalho. A educação moral, para evitar conflitos, para evitar desvios de caráter ou de corrupção. A educação intelectual, para garantir também uma força de trabalho competente. E a educação sexual.
aqui é importante a gente também deixar claro que essa educação sexual era o controle do corpo feminino, ainda da sexualidade feminina, o controle dos cortiços, o controle dos prostíbulos, né? Então, para o homem, a gente vai continuar tendo a flexibilidade, só que já havia uma indicação de que o ideal é que o homem se firmasse somente para ter relações sexuais junto à sua esposa, né? E que o sexo deveria ser no casamento. Em casos que não fosse possível, que não fosse para o homem bom, né, ele poderia procurar prostíbulos, mas que também deveriam ser higienizados. Então, existia todo um controle, como sempre, dos corpos femininos, tá certo? Qual era o padrão típico higienista que era valorizado? É o homem branco, de corpo estético e organicamente harmonioso. Aqui também a gente vai ter a face do racismo, né, por meio do preconceito corpóreo, né, a ideia do que é bonito, o que é feio esteticamente, né, intelectualmente esse homem deveria ser competitivo, apenas focado em si mesmo, no seu prazer e na dor, né, e politicamente convicto do disciplinamento e a normatização da vida. Não é à toa que nossa bandeira é ordem e progresso, ou seja, seguir uma ordem, seguir um padrão, mesmo que na realidade essa ordem não seja verídica, ou que o progresso ele não venha. O importante é seguir a ordem, certo? E então, assim, para ir discutindo aqui, a gente teria que ter mais tempo, né? O que eu preparei mais aqui são alguns comentários do senso comum, né? Da ideia de que o homem é superior, né? Que das mulheres que deveriam exercer mais as funções de cuidado, né? A questão da seleção do parceiro conjugal. Até hoje muita gente um dito popular muito comum em Fortaleza: aquele ambiente é misturado. Aí você pensa assim, e o que é misturado é com classes pobres, porque todo mundo que não tem capital é pobre, né? Então, se você não tem capital, não estou falando de dinheiro não, capital, estou falando, seja, de conseguir explorar outra pessoa, você é pobre. Só que como eu preciso convencer as pessoas que a sociedade do capital é boa, eu divido, em vez de dividir entre capitalistas e operários, né? Ou seja, capitalistas, burgueses e classe trabalhadora e operários, eu faço uma divisão econômica: classe pobre, classe média, aí média baixa, média alta e ricos. Todo esse povo da classe média para baixo é pobre, porque não tem capital. E rico não é quem ganha 50 mil por mês ou 20 mil por mês. Rico é quem tem dinheiro para investir ou para explorar outras pessoas em chão de fábrica, né? Então, é importante que a gente entenda por que eu estou falando isso. A gente está falando de família, Juliana, porque a esfera da produção, ela interfere na esfera da reprodução e vice-versa. E é na família que é transmitido esses valores, inclusive do posicionamento de homens e de mulheres na sociedade, certo? E, como eu disse também, de outras identidades sexuais, como falei das travestis. Por que a gente não vê travestis trabalhando fora do ramo da beleza ou também da prostituição? Porque existe todo o imaginário de que aquelas pessoas são pessoas de menor valor, e não é verdade, né? Então, não existe nenhuma política de geração de renda que inclua o diferente. É sempre numa visão higienista de exclusão e não de resolução dos problemas, certo? E isso vai ter interferência total no serviço social, tá certo? Sobre a questão do pai, eu comentei já com vocês do papel do patriarca no disciplinamento. Agora ele cede seu poder para o Estado, mas em troca vai ser o patriarca da família, né? Também dominando a mulher, certo? Que é um modelo machista, né? Higiênico, e que vem garantir a reprodução do homem como sujeito superior em detrimento dos direitos de mulheres e crianças e qualquer outro sujeito que não exerça o papel de patriarca.
Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bastante a disciplina. É uma disciplina importantíssima para a atuação do serviço social, né? É uma disciplina que tem sido cobrada seu conteúdo em concursos públicos, né? Todas as políticas sociais públicas e privadas, elas utilizam como base de intervenção a família, por isso que é importante uma perspectiva crítica e que questione o status quo, ou seja, questione o que é colocado como normal. Obrigada pela atenção e até um próximo momento.